quero me focar, na verdade, em uma bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas a introdução das bem-aventuranças, que é o começo do mais famoso sermão, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, porque ele era o pregador e ele era a própria mensagem, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão o reino de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque serão os que choram, porque serão consolados. Irmãos queridos, quando o texto diz aqui, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, em algumas traduções vem os pobres de espírito. Ser pobre no Velho Testamento era literalmente ter necessidade material. Era não ter roupa, era não ter comida, era não ter posse, era ser totalmente desfavorecido e precisar da assistência de alguém. E todo o Velho Testamento, quanto o Novo Testamento, você vê que Deus tem uma preocupação com o pobre, sempre, sempre, sempre. A lei dizia que o pobre tinha que ser assistido, e que se Israel abandonasse o pobre, abandonava o próprio Deus, porque tinha que cuidar do pobre. Então, com o tempo, essa expressão pobre, por ser alguém tão carente que Deus tem que se preocupar com ele, e alguém por quem Deus velava e exigia na lei que se cuidassem dele, então era alguém que dependia de Deus. Com o tempo foi ganhando nuances espirituais, ou seja, uma pessoa que depende de Deus, uma pessoa que precisa de Deus, é um pobre. E do ponto de vista espiritual, a pessoa que reconhece que precisa de Deus é a pessoa que admite a sua pobreza espiritual. É a pessoa que reconhece a sua falência espiritual. Quando Jesus diz aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, não tem nada a ver com a questão social, com a questão econômica, financeira. O que Jesus está dizendo é que a pessoa verdadeiramente feliz é aquela que já percebeu a sua profunda carência de Deus. É a pessoa que já descobriu que sem Deus ele é absolutamente miserável. Que sem Deus ele não tem fonte de riqueza. Sem Deus ele é só neste mundo. Sem Deus ele pode ter dinheiro, ele pode ter riquezas, ele pode ter uma bela casa, ele pode ter salário garantido no fim do mês, mas ele não experimentará a verdadeira paz que não depende do que tem, mas de quem se é. A pessoa que reconhece a sua carência, necessidade de Deus, é um pobre. É um pobre aos seus próprios olhos. No Salmo 34, verso 6, o salmista diz assim: clamou esse pobre e Deus o ouviu. Mas o cara que escreveu isso não era pobre. Era Davi. Ele está falando dessa pobreza que não é do que ele tem, mas de quem ele é. Ele é nada sem Deus. Ele é mendigo sem Deus. Ele é desfavorecido sem Deus. Ele é um sem-teto espiritual. Ele é alguém que não tem onde se abrigar. Ele reconhece a sua pobreza espiritual. Então, o Sermão da Montanha começa dizendo: feliz é aquele que reconhece que precisa de Deus, que sabe que é pobre de espírito, porque, diz o texto, não sou eu que digo, deles é o reino dos céus. E todo o resto do sermão, até a conclusão dos 2 fundamentos no capítulo 7, está falando do cidadão desse reino. A mensagem do Sermão do Monte é a apresentação que Jesus faz de quem é o crente. Mas eu não estou falando de quem é o nazareno. Está cheio de nazareno picareta. Você está entendendo?
que é desonesto, que trai, que mente. Estou falando de nazareno. Não estou falando de presbiteriano, de batista, de assembleiano. Estou falando disso. Essas são as estruturas administrativas que nós criamos para gerir e sustentar o trabalho que a gente faz. Eu estou falando do caráter do cidadão que é convertido pelo poder do Espírito Santo e que é tornado filho de Deus por causa da graça de Jesus. Amém, querido? Este é o bem-aventurado. Ele se vê pobre sem Deus. Ele se vê carente sem Deus. E é por isso que Jesus está dizendo, é feliz quem descobre que é pobre sem Deus. Deles é o reino. Na vida deles o Pai governa. E é aí então que o Senhor Jesus diz, porque a minha mensagem é sobre o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então esse que se percebe pobre, esse que se percebe sem recursos, esse que se reconhece carente, ele se vê numa situação tão carente, necessitada, que ele começa a chorar. Que ele cai em si. Que ele admite que se não é a graça e a misericórdia de Deus, ele está fora do reino. Ele começa a chorar. Jesus não está falando aqui de choro porque alguém morreu. A gente chora porque amados morrem. Muitos têm chorado. Jesus não está falando aqui de choro por questões externas. Ele está aqui falando de choro por questões interiores, que já se perceberam profundamente necessitados do Pai. Agora, irmãos, felizes os que choram. Isso não é meio contraditório para o mundo? É mais ou menos assim, é quase. Felizes os infelizes. Bem-aventurados os que estão chorando, estão infelizes, sofridos. Parece que há aqui um grande paradoxo. Agora, que tipo de tristeza pode produzir alegria naqueles que a sentem? É a tristeza que vem como reconhecimento da sua profunda situação espiritual e que precisa tanto de Deus. E aí vai chorar diante do Senhor. Irmãos queridos, a gente pode chorar pela perda da inocência. Ninguém aqui é inocente. Todos nós somos culpados, diz a Bíblia Sagrada. Até o bebê que nasce, ele não sabe, mas ele não é inocente. Ele nasce debaixo de condenação, porque a raça está contaminada. E o que Jesus está dizendo é: a gente deveria chorar por saber qual é a nossa condição. Pela perda da justiça, pela perda até do respeito próprio. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo, não é? Cristo não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. O que é arrepender? A palavra para arrepender é mudar de direção. Então, a pessoa arrependida é a pessoa que caiu em si e mudou de atitude. Estava indo por esse caminho, percebeu que esse caminho não está certo, ele se arrepende. Arrepender é, ele muda a direção, porque a direção que ele estava não é a direção adequada, a direção certa, a direção devida. Então, aqui, o Senhor Jesus está dizendo que o cidadão do reino, ele é um abençoado, ele é um feliz, porque ele reconhece a sua profunda necessidade de Deus. Ele se entristece por pensar em não permanecer na sua fé. Ele chora ao pensar se algum dia ele tiver que viver sem Deus,
O problema é que a gente vai esfriando na fé, vai acostumando com os nossos prazeres, que de repente a gente não chora mais. Pastor Jeremias uma vez usou uma expressão numa mensagem, nunca mais esqueci, que essa geração, falando da igreja, a igreja hoje é uma igreja de olhos secos, porque a igreja desaprendeu a chorar. Teologicamente, uma coisa é confissão, outra coisa é contrição. Às vezes a gente pode até confessar, mas não tem contrição, não tem quebrantamento interior. É uma tristeza espiritualmente provocada. A contrição é quando algo faz com que você entre num processo de tristeza pelo que está acontecendo. Logo, com isso, Jesus nos ensina sobre a vida cristã algumas coisas. Primeiro, vida cristã não é só alegria e riso, não é. Vida cristã é choro. Vida cristã é arrependimento. Vida cristã é quebrantamento. Vida cristã é se condoer pelo que sofre. A vida cristã é assim. Vida cristã é admitir que sem Deus estou perdido e chorar por causa disso. Ontem, no culto drive-in, o pastor Vlack pregou. E ele falou da tristeza que ele estava na quarta-feira, e estava mesmo. Na quinta-feira ele disse que ele ficou ruim. Na sexta-feira ele veio para cá e chorou a manhã toda aqui, até de ficar de cara inchada. Ele chorar não é tão difícil. Chorar, mistério, é você me ver chorando. Estou pregando para mim. Ele disse que ficou com a cara inchada de chorar. Mas foi onde ele encontrou o descanso, e Deus restaurou a alegria do coração dele. Renovou o ânimo, a disposição de alma. É disso que o texto está falando. Aqui não é ficar muzambembe, entendeu? Ficar lambendo ferida e chorando pelos cantos e dizendo assim, não, eu sou um miserável mesmo, eu e a lagartixa, a gente devia ser irmão gêmeo. Não é isso não, irmão. Não estou falando disso, não é? Mas eu estou falando de vez em quando a gente lembrar do porquê que a gente é crente. É por causa da graça de Deus. Hoje minha esposa e eu, enquanto tomávamos um café, almoçávamos ali, ela colocou uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. E ele está falando como que a igreja perdeu o seu foco. Como que a igreja precisa voltar-se para o Senhor. Nós vamos ficando acostumados com as coisas. A gente vai perdendo a paixão. A gente vai se envolvendo, mas não se comprometendo. É diferente. Às vezes a gente é muito envolvido, mas é pouco comprometido. Irmãos queridos, vida cristã não é só alegria. Há crentes que parecem imaginar que se estão cheios do Espírito Santo, então a vida é uma Disneylândia. A vida não pode ter dor. A vida não pode ter sofrimento. Não pode haver enfermidade na família. Só que essa teologia vai esbarrar com a verdade bíblica. E aí vai entrar em colapso. E vai ter que começar a praticar uma espiritualidade estranha. Meio que ET. Uma espiritualidade que nada tem a ver com o reino de Deus. Um homem como Eliseu, que ninguém, na história da humanidade, ninguém fez os milagres que Eliseu fez, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Eliseu multiplicou comida. Eliseu venceu a lei da gravidade. Quando fez um machado flutuar. Quando fez a farinha da panela multiplicar e não acabar, o azeite da viúva não acabar, ressuscitou mortos, curou enfermos. Quem fez esses milagres? Só Jesus Cristo. Esse cidadão morreu de uma doença
para a qual não havia cura. E de cima de uma cama, doente, próximo à sua morte, Deus usa Eliseu para profetizar para o rei de Israel. Então a vida cristã não é essa festa toda de alegria e de determinar. Gente, Deus não é determinável. Ninguém dá ordens para Deus. Não, pela minha fé eu decreto. Você não decreta nada, você não manda nem de sua casa. Na minha casa eu mando. Teu filho já desobedeceu alguma vez? Não, é que você não sabe, você é um enganado. Você não manda nem na sua casa. Você não manda nem no seu próprio coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração humano. E vai dar ordens para Deus? Não, pela minha fé eu determino. A sua fé não é maior do que Deus. Não limita a Deus. Não impõe restrições a Deus. Deus é absolutamente livre para tirar a sua vida a hora que Ele quiser. Então esse evangelho interesseiro que vai dizendo para você que você pode dar ordens para Deus, que você pode torcer o braço de Deus a hora que você quiser com a sua determinação, isso é tudo engano. E tudo que o diabo quer é que você creia num Deus que você controla. Não, ninguém controla Deus. A gente não vai viver só as festivas e exuberantes experiências espirituais momentâneas que a gente as tem, mas tem momentos que a gente vai ter que chorar, porque é aí que a gente vai reconhecer a misericórdia de Deus sobre a vida da gente. Em Lucas, Jesus adverte os fariseus e os escribas, ele diz: ai de vós que agora rides, porque vai haver um tempo que vocês vão chorar. A verdade é que existem lágrimas na vida cristã. Mas se a gente é uma geração de olhos secos, a gente precisa resolver, viver. E isso não adianta, isso não é coletivo, irmãos. Nós vamos ter um culto, meus irmãos, no próximo domingo às 17 horas, ser o culto das lágrimas. Deus me livre. Juntar todo mundo aqui para ficar chorando. Uns vão chorar com sinceridade, outros vão chorar para não ficar feio na foto, né? Não, vai ser o culto das lágrimas. Deus nos guarde e nos defenda. Isso é representação. Os fariseus se dariam bem com isso. Eles gostavam de ir para o templo e ficar ali nos cantos, em pé, orando e chamando a atenção do povo, fazendo longas orações. Jesus diz, eles já receberam o que estavam buscando, foi eles serem vistos. Nós não vamos fazer culto aqui da lamentação, culto do chororô. Não é nada disso não. Se a gente chorar, a gente tem que chorar pelo que Jesus chorou. Ele olhou para Jerusalém e a Bíblia diz que ele chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. De ver a dureza do coração daquela cidade. Aquela cidade que não se arrependia. Diante do túmulo de Lázaro, seu amigo que tinha morrido. Chorar pela perda de um querido. É legítimo. Chorar pelos nossos próprios pecados, pelas amargas consequências que o juízo pode trazer sobre a nossa vida. Irmãos queridos, se nós pensássemos um pouco mais nas consequências das nossas escolhas, talvez nós escolhêssemos melhor. E é quando a gente vai para diante de Deus e a gente chora diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou a ponto de tomar essa decisão. Eu sei que essa decisão está errada, mas é o que eu desejo fazer. Você sabe do que eu estou falando. Que às vezes você sabe o que é o certo, mas você tem uma paixão tão grande pelo que quer fazer, que às vezes você vai contra a razão, você vai contra a sua própria consciência, porque quer aquilo ali. Já viu menino apaixonado? Se não tomar cuidado, toma a decisão errada, que a paixão cega. Irmãos queridos, qual foi a última vez que nós choramos por alguém que recusou
o evangelho da salvação. Talvez a gente não tenha nem noção de quanto tempo. Talvez nem tenha acontecido. Não sei, é para pensar. Qual foi a última vez que choramos por ver a dor e o sofrimento alheio? Para além de perder um ente querido que machuca muito, mas de ver a dor e o sofrimento de alguém que você não conhece. Está cheio de comerciais na televisão apresentando a dor de pessoas. Às vezes a gente assiste aquilo ali, o que passa na mente é, lá vem mais o povo pedir dinheiro. Mas a gente nem pensa. Dinheiro para quê? Às vezes é para socorrer gente por quem ninguém se importa. Está cheio de gente voluntária pelo mundo, socorrendo pessoas que sofrem. E nós, os cristãos, devíamos ser os primeiros a ajudar. Devíamos ser os primeiros a ajudar. Alguém pode dizer assim, mas eu já dou oferta, eu já ajudo no ANA. Está certo. Mas não é suficiente não, pode ir além. Não é só porque eu ajudo os de casa, que eu não vou ajudar os que não são de casa. Porque os que não são de casa também são alvos do amor de Deus e da graça de Deus. Irmãos queridos, será que Paulo, Jeremias, Esdras, estavam errados ao chorar pelos próprios pecados deles? Não, não estavam. E choraram pelos pecados dos outros também. Está na moda a supergraça, né? Muito. Está na moda. A graça de Deus é tão grande que não há nada que eu faça que possa me fazer afastar da graça de Deus. A tal da supergraça. Então, essa incorreta compreensão da graça, esse exagero da graça, tem levado pessoas a pecar. É mais ou menos como a turma que tem uma compreensão equivocada sobre a soberania de Deus na salvação. Não, eu estou salvo. Como eu estou salvo, eu posso viver na lama. Porque se eu estou salvo, eu estou salvo. Então, se eu estou salvo, eu posso pecar. Se eu estou salvo, eu posso soltar os freios. Se eu estou salvo, eu posso descer na banguela, não precisa nem de freio. Aí eu tenho que fazer uma pergunta. Está salvo mesmo? Porque o verdadeiramente salvo é cheio do Espírito Santo. E o salvo vive como tal. Não vive na banguela. O salvo vive como salvo. Porque ele nos salvou para vivermos como salvos. E não para vivermos como se não o conhecêssemos na prática, só garantindo na mente uma pretensa salvação. Irmãos queridos, nada mais tem chocado a igreja do presente. Hernandes estava dizendo isso hoje. Nada mais choca. Nada mais assusta. Nós nos vemos bem demais, nós estamos cheios de celebridades na igreja, de estrelas na igreja, pregadores, cantores. Já falei para vocês aqui, tem um site aí que é só para mostrar o tênis das celebridades evangélicas. Gente, paciência. Site para mostrar os tênis das celebridades, meu irmão, vocês me desculpem, mas das imbecilidades evangélicas. Tem gente que não tem o que comer. Tem artista aí gastando 8 mil reais num tênis, 10 mil reais num tênis. Faça o favor. Por que isso? Porque Jesus vai perdendo lugar. E os insubstituíveis vão tomando. Irmãos, Deus usa quem Ele quer. Ele usou Paulo, teólogo, filósofo, conhecedor de italiano, conhecedor da língua hebraica, da língua grega, muito provavelmente da língua árabe, porque ele foi morar na Arábia por 14 anos. Um homem poliglota, conhecedor da lei romana e da lei hebraica. Deus usou esse homem, mas Deus usou Pedrão da rede. Pedrão
O pescador, semi-analfabeto, de pai e mãe. Pescador rude. Deus usou Pedro. Deus usa quem Ele quiser. Deus não precisa dos nossos arroubos e dos nossos conhecimentos. Ele usou Paulo. Paulo era um homem crente, cheio do Espírito Santo, e Deus o usou. Mas Ele usou Pedro também. Agora, a hora que Ele precisou de escrever o livro aos Romanos e aos Efésios, aí Pedrão não serve não. Porque Deus também não é estúpido, não é? Porque escrever teologia na profundidade de Romanos e de Efésios precisa de uma mente com grande conhecimento. A tal ponto que Pedro diz que os escritos de Paulo eram de difícil compreensão. Mas Deus usou os dois. Amém? Deus vai usar. Pessoas de grande conhecimento, pessoas de pequeno conhecimento, Deus vai usar. Agora, queridos, hoje, se a gente não cuidar, vale tudo. Deixe-me te dizer, não vale tudo. Tem pregadores na internet que nunca estudaram a Bíblia. Nunca estudaram teologia. Tem gente que estudar teologia é bobagem. Não é. Está cheio de garoto youtuber virando pregadores. Tem tanta bobagem sendo dita. Irmãos, o que está acontecendo? Hoje os jovens falam de suas aventuras sexuais sem qualquer constrangimento por causa da supergraça. Não, sexo fora do casamento continua sendo prostituição. Continua sendo pecado aos olhos de Deus. E é preciso chorar sobre isso. Aborto não constrange mais as pessoas. A discussão está nas redes sociais, está nos projetos de lei do Congresso. Abortar, meu corpo, minhas regras. Como é que é? Isso é uma ideologia. Mas tem crentes defendendo. Tem mulheres crentes defendendo o aborto. Aborto é assassinato. Aborto é, olha, uma criança que está no ventre de uma mulher há uma semana, está lá. É uma semente. Ele tem tudo que o seu corpo tem. Só precisa de tempo para desenvolver. Deixa o tempo passar para você ver. Mas está na moda. Meu corpo, minhas regras. Homossexualismo é uma questão de opção sexual. Não é. A Bíblia diz que é pecado. É um problema da natureza humana por causa do pecado, como o aborto é, como o roubo é. Como qualquer pecado é. Não é uma questão de opção. A opção existe, mas é pecado. Eu tenho o direito, mas também tenho as responsabilidades diante de Deus. Ser desonesto é ser esperto. Se fosse aí numa terra de gente que eu gosto muito, é ser esperto. Eu nem dei a dica, né? Esperto. É ser esperto. É ser bem-sucedido. Ser desonesto não é mais errado. Eu acho que eu já falei para vocês do cara que recebeu um troco a mais na padaria e disse que Deus estava abençoando. Ele não atinou que ele tinha ali que ser sal e luz, devolveu o dinheiro, porque aquela moça do caixa que ganha salário mínimo vai ser descontado do salário dela. Ah, o miserável pega o troco a mais, põe no bolso e sai. Glória, glória, aleluia. Deus está abençoando, Deus não está abençoando, o diabo te pegou. Você está sendo desonesto. A gente não chora mais por causa disso. Mentir transformou-se na capacidade de argumentação que prevalece. Não, é mentira. Mentir é mentir. Caluniar é ser a pessoa autoafirmativa. Não, eu digo o que eu penso. Estou falando de você porque eu sou assim, eu falo mesmo.
Mas se é calúnia, é pecado, é perversidade, é maldade falar dos outros. Reclamar virou como que sinônimo de ter posição. Mas pelo menos uma posição boa. Só reclamar por reclamar, cadê a sugestão? Pedir oração virou desculpa para falar mal dos outros. Quero pedir oração pelo fulano, porque o fulano, sei não, rapaz, se envolveu com a menina aí, e a menina é casada. Queria orar por ele, para Deus ter misericórdia. Não, você está dando é notícia. Porque se você quisesse orar, você falava com Deus e ia falar com a pessoa. Mas você fala com a pessoa, não fala, mas fala com a torcida. Qual que é a maior aqui? Há controvérsias, qual é a maior torcida aqui? A minha mulher já gritou ali, Flamengo. Ela é esperta. Queridos, eu li um livro, eu creio que tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu li esse livro. E lá é um diário de David Brainerd, um americano que dedicou sua vida a evangelizar os índios, peles vermelhas americanos. E no dia 18 de dezembro de 1740, ele escreveu no seu diário: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. É disso que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram por sua própria causa. De reconhecer que eu não sou tão piedoso assim, que eu não sou tão crente assim, que eu não sou tão bom assim. Deus tem misericórdia do meu próprio coração. O que Jesus está dizendo nesse sermão é que as pessoas que choram lamentam a sua própria maldade. Essas serão consoladas pelo único consolo que pode, de fato, aliviar do desespero. É o perdão da graça de Deus. Não podemos nos esquecer que a cura está prometida aos quebrantados de coração. Isaías 61, verso 1. A cura está prometida aos quebrantados de coração. Que Deus derrame sobre nós a sua graça. Eu estendi um pouco. Eu quero terminar dizendo que quem é esse crente que chora? Ele é triste consigo mesmo, mas não é melancólico. Ele não é um miserável, ele é um pecador arrependido que chora porque sabe que foi a graça de Deus que o alcançou. Ele é sério, mas não é taciturno. Eu tenho uma luta com isso. Uma luta enorme. Eu tenho a cara muito fechada. De vez em quando minha esposa diz assim: você está chateado com alguma coisa? Eu digo não. Por que não? Você estava assim sisudo. Eu digo não, já está curado, já está resolvido. Eu tinha um colega que o apelido dele era Saddam Hussein, porque a gente olhava para ele e dava até medo. Mas tinha uma alma generosa. Pastor Geraldo Nunes, eu sempre chamei o Geraldo de Saddam Hussein. Pastor Guiar chamava ele de púlpito, Saddam Hussein pegou. Esse crente, ele é sóbrio, mas não é sombrio. Tem uns crentes sombrios, não tem não? O irmão, ele está no culto. Tinha um diácono lá na igreja que eu era membro, que ele ficava ali, ele ficava em pé assim, ó. Se olhava para ele, você começava a sentir calafrio. E eu era criança e um dia eu cheguei para ele, eu muito curioso, né? Tinha uma porta do lado do púlpito, que eu sabia que dava para o infantil, porque eu passava por ela. Mas tinha outra porta igual, que tinha uma cortininha. E a gente não sabia o que tinha lá. E eu tinha uma curiosidade de descobrir da onde aquilo ali. E um dia esse diácono que estava em pé assim. E eu, curioso demais, cheguei perto dele e falei assim: o que tem ali? Ele virou para mim e falou assim: Deus. Pronto, acabou comigo. Deus. Nunca mais eu aproximei daquela porta, porque o Deus que ele estava apresentando era diferente do Deus da portinha que eu aprendia no infantil. Ele era sombrio. Sombrio.
E tinha um detalhe sobre ele também. Quando o pastor pedia a ele para orar, a igreja gemia. Porque esse diácono, ele nunca orava menos que 40 minutos. Irmãos, era impressionante. Ele orava de Gênesis a Apocalipse. A vida de Abraão era a introdução dele. E ele passava por todos os profetas, reis, sacerdotes, não é? Apóstolos, até chegar a Nova Jerusalém, quando ele ia encerrar a oração dele. Ele era um crente sombrio. Então, crente é sóbrio, mas não precisa ser sombrio. É compenetrado, mas é equilibrado. Não é uma pessoa superficial, sob alguma forma. Pelo contrário, o crente é alguém fundamentalmente sério e fundamentalmente feliz. Amém, meu irmão? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então lembre-se que esse choro é por saber que você nunca experimentaria a graça de Deus se não fosse por Jesus Cristo, que você é o que é por causa da graça de Deus e que a sua vida sem Ele é um desastre. Aí você cai no choro e diz: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me alcançou por sua graça e por seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós vamos participar da ceia, fica mais fácil entender por que a gente tem que chorar. De gratidão. Porque se Cristo não tivesse vindo e não tivesse dado a sua vida, porque tal é a gravidade da condição pecadora, pecaminosa do homem, que nenhum sacrifício era suficiente diante de Deus. Precisou que o único filho dele morresse na cruz. Aí nós temos que chorar e agradecer a Deus por sua generosidade.